A paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão online nos assistindo no dia de hoje. Estamos aqui reunidos para louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Continue conosco. Amém. Oremos ao Senhor. Senhor, eu te dou graças, agradeço por esta oportunidade. Eu louvo ao Senhor pela sua vida, você que está nos assistindo, seja qualquer tempo que você chegue neste canal. Eu oro pela sua vida, intercedo pela sua vida. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro falido e cancelado todas as obras de Satanás sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Em nome do Senhor Jesus, receba no dia de hoje a graça de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu gostaria de compartilhar agora, neste momento, a palavra que o Senhor falou grandemente no meu coração, no momento que eu estava vindo para esta live, e o Senhor colocou no meu coração a palavra que está no livro de Mateus, no capítulo 5, em versículo 38. É uma palavra de abertura. Hoje nós vamos receber o nosso irmão Carlos Eugênio, da cidade de Santa Vitória, em Minas Gerais. Ele vai trazer uma palavra abençoada da parte do Senhor Jesus. Abra a sua Bíblia, você que está no seu lar, pare tudo o que você está fazendo. Este é o melhor momento, é o momento que Deus vai falar com você através da sua palavra. É um momento que nós vamos firmar os nossos pensamentos, o nosso coração, e nós vamos aprender algo do Senhor no dia de hoje. O livro de Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 38, fala: Ouviste que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, antes a qualquer que te bater em sua face direita, lhe ofereça também a outra. E ao que eu quiser disputar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. E a qualquer que te obriga a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser emprestado. Oh, aleluia! Nesse livro aqui, né, no livro de Mateus, capítulo 5, ele está se referindo ao que Deus determinou lá em Gênesis, capítulo 21, que Deus falava: olho por olho, dente por dente. Aquele que matar será morto, aquele que ferir será ferido. E assim Deus determinava na vida do seu povo: tirai o mal do meio de nós. Esta era a ordem de Deus. Nós vemos no decorrer da história do povo de Deus que muitos morreram por cometer o pecado. Só que a morte era uma morte física, né? E todas estas coisas nós venhamos a compreender no dia de hoje, né? Porque a Bíblia é como um livro que se fecha. Aquilo que era literalmente no Velho Testamento, no Novo Testamento, ele é espiritual. Hoje o pecado nos traz a morte espiritual. Mas Deus falava tão grandemente nessa palavra comigo. Eu tenho um irmão que é muçulmano, né? E por muitas vezes ele pronuncia palavras duras, palavras de juízo, né? E eu pergunto para ele: meu irmão, aonde está a misericórdia? E ele fala dessa forma, ele fala que Alá usa a vida dele para que a justiça de Deus, do Deus que ele serve, seja manifesta, né? E aí Deus me fez lembrar do Velho Testamento, onde realmente Jeová havia colocado, né, essa determinação no seu povo. Mas na interpretação momentânea do dia de hoje,
nós não podemos esquecer de uma coisa, que nós estamos vivendo o tempo da graça. Oh, aleluia, né? E nós vemos na passagem em que Jesus, ele se encontra com uma mulher adúltera e ela iria ser apedrejada, porque isso mandava ser feito a lei de Moisés, né? Olho por olho e dente por dente, né? Os pecados eram pagos com a morte. E Jesus, neste momento, ele pronuncia: aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Oh, aleluia, porque é chegado o tempo da graça. E ele diz para ela: vá, mas não peque mais. Esses somos nós no dia de hoje. Estamos revestidos da graça, precisamos valorizar a misericórdia que o Senhor, nosso Deus, tem nos concedido. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para abertura no dia de hoje, mas agora, neste momento, eu quero passar a palavra para o irmão Carlos Eugênio, da cidade de Santa Vitória, Minas Gerais, que vai nos trazer uma palavra abençoada. Irmão, seja muito bem-vindo, em nome do Senhor Amém. Jesus. O irmão está com a palavra. Amém. Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor em primeiro lugar, né? Em respeito à Santa Escritura, como dizia o Senhor, saudai-vos uns com os outros com a paz. Porque quando Jesus foi levado ao madeiro, a única coisa que ele deixou para a gente foi a paz. A paz e a esperança da salvação, né? Porque tem muita gente que prega, Jesus veio para trazer paz, Jesus veio para trazer aquilo, Jesus veio para trazer a paz, mas ele também trouxe a guerra entre a carne e o espírito. Antigamente vivíamos na lei do pecado, hoje vivemos na graça. Meus irmãos, eu estava meditando durante esse período a qual foi me comentado essa oportunidade diante de Cristo, e diante da Santa Igreja do Senhor, tanto que Deus tem sido amoroso com o seu povo, porque eu vou me voltar a Romanos 8, capítulo 8, versículo 31, né? O cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de todos nós. Como nós não dara também com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Aqui, se você observar bem, Deus está dizendo que ele nos amou de tal maneira que, se você for seguir uma cronologia bíblica, você vai perceber o amor de Deus. Eu vou voltar no Antigo Testamento, no primeiro livro de Gênesis. Deus criou o mundo e viu que tudo era perfeito como ele criou, que tudo que ele tinha colocado às suas mãos em Gênesis era perfeito. Se você olhar Gênesis capítulo 1, Deus criou o mundo do jeito dele. Mas aqui o que me deixa mais maravilhado é que, depois de tudo criado, depois de ter criado os seres, os animais, as plantas, ter dividido água de terra, a noite do dia, você começa a reparar que Deus se sente sozinho. Deus precisava criar algo, a sua imagem e semelhança. Porque tem muita gente que acha que só Deus estava no começo, no Antigo Testamento. Mas se você parar para analisar, vai estar escrita a seguinte frase: Deus criamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus agora cria o homem e começa a ter um particular com o homem, porque é uma obra amada, uma obra que o próprio Deus criou. Então aqui ele nos demonstra já um amor muito grande. Eu começo a analisar aí já o amor de Deus, porque Adão foi um dos homens que olhava face a face de Deus. Ou posso dizer também um dos únicos homens, né? Porque nem Moisés se arriscava a ficar diante de Deus face a face. Mas aqui o que eu quero te dizer, aqui a gente olha, mas irmão, você está falando que Deus criou o homem porque amou o homem, tudo bem, mas você vai querer interrogar, mas o homem pecou, o homem foi destituído, foi retirado. Mas se você parar para analisar,
Se fosse levar a ferro e fogo, a gente ia começar a ter uma análise muito crítica, porque ali Deus podia ter fulminado o ser humano. Ele podia ter distinguido e matado todos os seres humanos. Mas Deus, pela sua misericórdia, e como está escrito em Romanos, que diremos, pois, estas coisas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O homem até em pecado Deus amou. Porque Deus agora tira o homem do jardim, mas agora deixa a terra. E Deus não deixa o homem órfão. Deus não deixa o homem esmoleiro, vamos se dizer, pedinte. O homem viverá do teu suor. Até nisso Deus foi amoroso. Porque se a gente parar para analisar, são fatos muito pesados, porque é um pecado que ele desobedeceu diretamente uma ordem dada pela boca de Deus, se você parar para analisar. Mas eu vou mais adiante, que eu quero entrar em um nível que você possa entender. Eu quero detalhar um pouco do que Deus me mostrou quando eu estava no meu serviço, orando e buscando a sabedoria nessa palavra. Aqui você entra nessa análise bíblica e Adão agora começa a viver por si. Mas olha, se você começar a analisar o amor de Deus, eu vou citar alguns exemplos. Noé, em uma época de pecado, vamos dizer assim, de incesto, onde a carne dominava totalmente, Noé preferiu servir a Deus. Noé preferiu ser fiel a Deus. E Deus, com amor a Noé, prefere guardar a família de Noé contra o que Deus estava preparando para fazer uma limpeza, por amor de nós, seres humanos, se você parar para analisar. Mas aí vou mais a essa questão. Deus põe um serviço na mão de Noé que para o homem é impossível. Que para quem constrói barco, sabe que você, que não é acostumado a entrar nesse ramo, você precisa ter um curso, você precisa ser estudado, você precisa ser um engenheiro. Mas aqui eu gosto de entrar nas coisas sobrenaturais da palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque Noé confiou e Deus moldou os pensamentos por amor a Noé. Ensinou a Noé como ele deveria fazer para fazer a arca. Se você parar para analisar esse contexto. Os irmãos concordam comigo? Fique bem atento, não perca nenhum detalhe, porque eu quero que você entenda tanto que o amor de Deus é forte sobre nós. Aí agora nós pulamos por um dos grandes patriarcas da nossa Bíblia Sagrada, Abraão. Abraão, já com sua mulher de idade, Sara. A gente sabe que para a ciência até hoje é impossível uma mulher estéril dar à luz, né, irmãos? É impossível que ela venha ter filhos. Mas eu acho interessante que aquele que confia no Senhor, aquele que tem a sua vida em Cristo, ele acredita no impossível, porque o amor de Deus, ele não tem palavras no nosso dicionário, em todo o planeta, o globo terrestre, que possa definir o amor de Deus. Sabe por quê? Porque Abraão tem um íntimo com Deus ali. Se você parar para analisar quando ele se encontra com Deus. E Sara, quando vai servir, escuta: a tua mulher te dará um filho. Você já parou para analisar isso? Que às vezes a gente se encontra numa situação que tudo parece impossível, que parece que nada vai dar certo, parece que Deus nos abandonou, mas eu acho bonita essa frase. Esse dia eu estava assistindo um filme evangélico, Deus não está morto. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Abraão esperou no Senhor, aí agora Abraão tem o seu filho, Isaque. Mas olha, irmão, o amor de Deus, às vezes, ele nos prova. Então você tem que entender, o primeiro tema que a gente entrou é a palavra amor. Agora eu vou dar um tópico chamado: para ser amado, você precisa, às vezes, ser provado para Deus te pôr onde quer. Porque aqui Deus começa a provar Abraão de uma maneira dolorosa. Abraão, me dá o teu filho, o teu único filho, como oferta de sacrifício. Você não vê hora nenhuma Abraão na sua Santa Escritura, palavra que você tem em casa ou no seu celular, você não vê Abraão falar: Senhor, é o meu único filho. Abraão abaixa a cabeça, porque Abraão confia. Sabe o que eu quero te dizer? Esses momentos difíceis, Deus está permitindo você passar
para te moldar espiritualmente, para mostrar que o amor dele prevalece em você. Que o amor de Cristo, ele gera a tão semente maravilhosa. E aqui Abraão prepara tudo. Prepara a lenha, prepara tudo para sacrificar Isaac. Mas sabe qual é a questão? É porque Deus não deixa que a gente pereça nas nossas provas. Deus te dá um fardo até onde você possa carregar, porque o amor de Deus, ele nos prova. O amor de Deus, às vezes, ele dói. Eu sei que dói, mas você tem que pôr uma coisa na sua cabeça. Deus, ele faz tudo por te amar. Ele faz tudo porque ele sabe que você dá conta. Ele sabe que você vai sofrer, que você vai sofrer angústia, mas Deus é contigo. Então aqui, Abraão sobe com Isaac ao monte. Quando tudo está preparado, olha a pergunta para provar mais a fé de Abraão através dessa palavra amor de Deus. Papai, cadê o sacrifício, a oferta? Olha a fé desse homem, pelo amor de Deus, pelo amor que ele tem a Deus. Deus proverá. A palavra Deus proverá, se você usar hoje em dia na sua vida, mas isso está acontecendo, aquilo está difícil, Deus proverá. Deus cuidará de tudo. Às vezes você fica desesperado, achando que não tem situação, mas o amor de Deus, para a gente entender ele, a gente tem que às vezes sofrer um pouco, para Deus nos provar. Mas eu quero ir mais adiante, eu não quero parar por aí, porque eu gosto de olhar também para a vida de José. José era o filho muito amado, pois andava. Para você amar a Deus, você tem que viver uma vida separada, porque Deus te ama, mas para viver o amor de Deus, você tem que viver uma vida separada. José não era como seus irmãos. José não era um jovem que todo mundo olhava e pensava lá, é mais um Rubem, um Levi. Não. Se você parar para analisar, ele era um jovem diferente. E seu pai tinha muito amor por ele. Se você analisar bem esses contextos bíblicos, que ele era muito ligado ao seu pai. Olha o amor de uma vez, de pai e filho. Então, Abraão, quer dizer, Jacó e José. Jacó amava muito a José por ele andar obediente. Você está entendendo o que a palavra obediência ela nos gera? O amor de Deus, a gente tem que ser obediente. Deus nos ama até a gente na falha, mas quanto mais obedientes somos, aí nós entramos naquela palavra que ensina sobre o amor de Deus também. Buscai primeiro ao reino dos céus e a sua justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Por que buscar o reino do céu? Porque aqui José já deixa bem específico. Porque nós não somos desse mundo. Nós não temos nada com esse mundo. Nós somos separados para algo bem maior do que pensamos. Para algo que a Bíblia começa a nos catalogar, mas ela não entrega tudo. Ela só diz que o que Deus tem para nós é grande. Que o que nós temos preparado para Deus não é dessa terra. Se você entender comigo esse contexto bíblico. Aqui ele começa a viver a vontade de Deus. Ele tem dois sonhos. Se você analisar a sua Bíblia, que os 12 fechos se levantam e os fechos de seus irmãos se dobram diante dele. Depois ele vê que o sol e a lua se prostram diante dele. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Deus te dá sonho porque ele te ama. Deus te ama, por isso que o sonho que ele te dá talvez não possa estar acontecendo agora, mas Deus está te preparando para te amar. Deus está te preparando para algo bem maior que você ainda não entende. Porque aqui José tem esse sonho, mas aconteceu de imediato. Como que eu vou... Pensa comigo, Deus te ama. Deus quer te colocar em um cargo de confiança. Mas como que Deus vai te usar se você ainda não está preparado? Porque o amor, ele nos traz experiência. Ele nos traz separação e santidade. São três coisas que a gente tem que entender. E aqui José, por inveja, porque você entenda, às vezes por você ser amado por Deus, você vai ser perseguido, meu amigo. Minha amiga. Por você ser amado por Deus, às vezes pedradas você vai levar. Cristo, que foi o nosso Senhor e Salvador, ele foi perseguido. Ele foi afrontado. Se a gente parar para analisar
em Marcos, Mateus, Lucas e João, que são os evangelhos escritos para narrar a história que Jesus viveu aqui na Terra, você vai ver que foi uma história de perseguição, uma história de luta, e que Jesus nem todo mundo se agradava. Quando Jesus expulsa o demônio daquele gadareno, que joga em cima dos poucos, os demônios, as legiões, eles se irritam, tiram Jesus, expulsam, vamos dizer, Jesus daquele lugar. José não era bem visto porque quando o amor de Deus está em você, muitos te invejam. Quando o amor de Deus está presente na sua vida, isso traz algumas percas para as pessoas, porque elas acham que você vai se transformar em uma pessoa mesquinha, uma pessoa que não vai olhar para trás, mas isso é bíblico, nós não temos que viver o passado, porque as coisas se fazem novas, somos novas criaturas em Cristo. Mas as pessoas querem que você seja do mesmo patamar, que aquilo que o amor de Deus preparou para você, que você não possa viver. Você está me entendendo, né? Aí aqui José, se a gente parar para analisar, José é vendido. José é vendido como escravo pelos seus próprios irmãos. Pensa que coisa triste. Aqueles que se diziam próximos, cuidado, o amor de Deus gera inveja. O amor de Deus gera ciúme. Quando Deus te separa para algo maior, isso vai gerar ciúmes. Eu quero que você entenda bem isso, porque não vai ser fácil. Deus me prometeu que eu seria um diácono. Deus me prometeu que eu seria um presbítero. Deus me prometeu que eu seria um pastor. Deus me prometeu que eu seria um evangelista. Deus te prometeu, mas Deus manda te dizer, é no meu tempo. É no tempo do Senhor. José não entendia, mas ia ser um instrumento na mão de Deus para salvar a sua família e toda uma nação. E se você olhar bem, tanto Israel como o Egito se beneficiaram com o amor de Deus na vida de José. Então, o que eu quero te dizer? O amor de Deus, às vezes, ele causa algumas invejas. Ah, mas irmão, estou sendo perseguido dentro da minha igreja. Eu estou passando por dificuldade. Fulano fala que orem pelo aqueles que não entendem que você está vivendo com Deus. Você tem que parar com esse negócio. Tudo dá errado. Para de se pôr como vítima e começa a viver pelo amor que Deus tem em você. Porque José é vendido, tudo bem. Mas o que me deixa maravilhado é que quando a gente tem um amor de Deus, que é conhecido como a promessa de salvação, que o amor maior vem aí, que Deus nos prometeu algo diferenciado, que esse mundo não entende, que para eles são loucura, que para eles acham que nós estamos ficando loucos, que Jesus não vai voltar. Mas aqui José nos mostra que amar a Deus e ser amado por Deus é bom, até sendo perseguido. Ele é vendido, tudo bem. Agora acabou. Pensa teu inimigo pensando nisso. Estou falando de Satanás. Estou falando do teu irmão de banco, não. Porque o inimigo nosso chama-se Satanás. Põe isso na tua cabeça. É o inimigo de tua alma. Ah, mas o irmão de igreja é meu inimigo. Ah, irmão, então me desculpa, mas eu vou falar. No céu não há divisão. No céu não há divisão. Nós todos iremos para um só céu. José agora está todo preparado, em angústia, em medo, em aflição e desespero. Vendido para a casa de Potifar, um homem nobre, da confiança de Faraó. Agora, esse homem, através do amor de Deus na vida de José, começa a reparar José. Esse jovem é diferenciado. O que eu quero te dizer? O amor de Deus é diferenciado em nós. Nós somos diferenciados pela marca do Evangelho. Porque ele é diferenciado. E começa a colocar ele para ser o comandante da casa de Potifar. Você já parou para analisar isso? Ele agora é o comandante da casa de Potifar. Peraí, mas é escravo. Ei, o que Deus determinou para você, o homem não pode assinar querendo te prender em algo que Deus não quer você ali. É por pouco tempo. Tudo que Deus tem te prometido é grande. Ponha isso em sua cabeça. Entenda isso. O que Deus tem te prometido é maior do que você possa imaginar. José não sabia que ia ser governador. E Deus falou, José, tudo bem. Você organizou a casa de Potifar, mas é pequeno. Eu te amo, meu filho. Eu tenho um projeto melhor.
Aí Deus permite que a mulher de Potifar tente seduzir José, para provar a fé de José e mostrar para o inimigo que quem é amado por Deus vive em santidade. Busca a santidade, busca se corrigir. Ah, eu pequei, não vou errar mais. Vou corrigir isso na minha vida. E José agora corre daquela mulher, mas ele é acusado falsamente. Ele é injustiçado, porque às vezes, você sabe qual é o melhor remédio quando alguém te ataca? Ah, eu vou bater de frente. Não, irmão. A maior arma do evangelho que Jesus nos ensina chama-se oração, jejum e palavra. Aprenda por isso como os 3 itens básicos da tua vida. Porque aqui o amor de Deus separou um homem para salvar essa nação. Agora ele está preso, mas ainda continua tendo visão do céu. O que eu quero dizer? A gente está preso nesse mundo terreno, mas nós temos que ter visão do céu. Nós temos que viver no céu. Como assim viver no céu? A gente tem que viver uma vida separada. Nós temos que pensar, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. E José pensava, Senhor, eu quero ser fiel até o fim. Agora, José, sendo dentro de uma prisão de tamanho porte do Egito, olha, mas foi ali para ser preso, mas espera aí, ele que está administrando a prisão. Olha o amor de Deus mais uma vez, nos mostrando que quando Deus quer usar, é da maneira dele, é como ele quer, é do jeito que ele quer, ele faz como ele quer, ele escolhe o que ele quer. Mas aí, quando Deus cansa, quando Deus deixa cansar, que você acha que você vai ficar ali, aí Deus vem. Vou mandar 2 homens para lá, com sonhos. José servindo aqueles homens, e sabe do sonho, e eles falam o sonho a José. E José interpreta. E José vai diante de Faraó. Alguns teólogos gostam de afirmar que quando você chegasse diante da presença de Faraó, que era de tamanho cargo no Egito, você não poderia olhar nos olhos e você teria que se dobrar. Hora nenhuma. A Bíblia consta que José se dobrou ou que José não encarou Faraó nos olhos. Porque o crente, ele não tem medo. Irmãos, me desculpa dizer, mas nós vamos entrar em uma era que o evangelho, por enquanto, está bom, está gostoso, está fácil, mas dentro da política, nesses trâmites, dentro do Senado, já estão querendo imputar uma lei. Que misericórdia, irmãos. Uma semana de ideologia de gênero, que os meninos na escola, uma semana, o Joãozinho vai se chamar Maria e a Maria vai se chamar Joãozinho. E as meninas vão ter que pintar um bigode e os meninos ir de saia. Irmãos, nós vivemos a Bíblia Sagrada pelo amor que Deus tem imputado a nós. Nós não aceitamos. José não aceitava, porque ele amava a Deus. E José, depois de passar aquilo, quando José é levantado governador, José ainda não entende o sonho. Mas quando a coisa aperta, aí aqueles que te pisaram serão aqueles que irão te pedir ajuda. Aí que a gente vai saber se o amor de Deus é na sua vida. Porque aqui José vai nos provar que depois de tudo que seus irmãos fez, ele perdoou. Irmão, se você parar para analisar, os anjos, eles não sentem essa palavra amor. Satanás não sabe o que é amor. Isso é um dom de Deus, porque Paulo deixa escrito aos Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, que eu profetizasse, que eu curasse, que eu tivesse o dom disso, daquilo, que adiantaria se eu não tenho amor? Que adiantaria se eu não amasse o meu próximo? E José aqui nos provou. José aqui nos provou que o amor de Deus, ele é imensurável e se torna governador. Tanto que quando seus irmãos chegam, eles se prostram diante de José, como no sonho. O que eu quero te dizer? Ô, irmão Carlos, cooperador Carlos, eu tive um sonho que Deus me honrava, mas, irmão, faz tanto tempo. Irmão, o tempo quem determina é Deus, mas Ele te ama e Deus não quer ter filho mimado na obra. Porque tem certas pessoas que se tornaram tão mimadas que elas começam a matar outras pessoas espiritualmente por falta de amor, porque não tiveram um encontro com o amor do nosso Deus eterno.
Agora, pulando para frente aqui, a gente já entrou em dois quesitos. Primeiro, o amor de Deus traz separação, que foi Noé. Segundo, o amor de Deus, ele é sacrifício, como Abraão nos prova. E terceiro, o amor de Deus causa inveja nas pessoas, porque Deus te escolheu. Agora a gente vai. Eu falei que a gente ia debater mais um pouco dentro da Bíblia, que a gente ia usar mais a Bíblia. Então vou continuar. Moisés, quando eu olho para a vida de Moisés, peraí, Deus escolheu Moisés, se você parar para analisar, colocou, a sua mãe coloca ele no cestinho, entre um bocado de mato, e ali ficou. E se você parar para estudar a história geográfica daquele rio, aqueles rios ali do Egito, eles eram habitados por vários crocodilos. Mas é aquele negócio, Deus ama, Deus guarda. Olha o outro quesito. Deus vai sempre te guardar nos momentos de angústia por amor à sua alma. Moisés cresce e descobre que é hebreu. E quando Moisés vê um guarda maltratando um hebreu, ele se angustia. Ele entra no meio daquilo e mata aquele egípcio. Porque eu acho que ele não tinha noção de força. Pegou uma pedra e derrubou o egípcio. Aí depois desse dia, ele vendo os hebreus brigando. Que isso, meus irmãos? Brigando entre vós? Quem és tu que matou o egípcio? E corre ele para o deserto. Agora aqui, eu vou te entrar numa história tão linda que quando ele vai para o deserto de príncipe, ele passa para pastor de ovelha. Ele se torna pastor de ovelha. O que eu quero dizer? O amor de Deus, às vezes, ele nos coloca para aprender no pouco, para quando ele nos honrar no muito. Porque ele começou cuidando de ovelhas. E ele era muito amigo de seu sogro. Se você parar para analisar, ele e o sogro dele tinham uma intimidade de amizade muito grande. Mas aquele negócio, quando Deus te escolhe, você pode até tentar se esconder, você pode até tentar correr da vontade de Deus, mas não é você que domina isso. Quem domina isso na sua vida é Deus. Põe isso na sua cabeça. Aqui Deus nos mostra que Moisés começou como pastor de ovelha. Aí ele sobe a um certo lugar e vê a sarça queimada. Olha isso, o amor de Deus, quando é para as coisas do Senhor, ele nos gera curiosidade. Porque Moisés, quando vê a sarça ardente queimar e não se consumir, ele se aproxima. Moisés, tire a sandália dos teus pés, pois o lugar que pisa é santo. O que eu quero dizer? Por que, irmão? Nós estamos falando de amor, agora nós estamos entrando em presença, porque o amor de Deus ele vai te tornar íntimo de Deus. Quando você começa a viver uma vida separada para Deus, você começa a viver o espiritual de Deus. Esse amor que você não consegue mensurar que Deus tem para você. E aqui Deus escolhe Moisés para um trabalho árduo, pesado, difícil. E para Moisés no começo era complicado mesmo. Moisés era um homem que tinha acostumado com a língua egípcia. Uns contestam que ele era gago. Eu não vou entrar nessas afirmações agora, porque a gente está falando do amor de Deus. E Moisés, Senhor, eles não vão acreditar. Eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. Depois de uma conversa com o Senhor. Diga que eu sou o que sou enviou. Se eu não me engano, no Novo Testamento, próprio Cristo fala, quem és tu? Eu sou o que sou. Então aqui a gente já vê que Jesus já está no Antigo Testamento com o amor do Pai. E agora Moisés desce ao Egito, depois da morte do faraó que queria a cabeça de Moisés, porque muitos vão querer sua ruína. Mas aquele negócio, se Deus te escolheu, não adianta levantar contra a sua vida. E aqui Moisés nos mostra que estava tudo difícil, porque Deus endureceu o coração de Faraó para que não seja libertado o povo de Deus. Outra questão que eu quero levantar aqui. Deus ouviu um povo clamando em aflição por amor desse povo. Se você parar para analisar, Deus teve misericórdia e compaixão de Israel na mão do Egito. Deus teve amor, se você olhar bem esse contexto bíblico. Ele amou aquele povo. Porque muitos olham a Bíblia e não vê esse detalhe. O povo clamava, o povo sofria, e Deus falou, levantarei um libertador. E levantou Moisés. E Moisés liberta aquele povo. Mas sabe o que é complicado?
é que a Bíblia nos deixa especificado que com esse amor, quem tem é escolhido. Quem tem, Deus tem projeto. Mas tem aquelas pessoas que são frustradas. Ah, o joio no meio do trigo. Porque tem pessoas que querem servir a Deus, mas tem aquela pessoa que fica, vai não, rapaz. Esses crentes aí só sabem ficar fazendo barulho. Isso não vai resolver sua vida, não. Isso aí não tem futuro para você. Porque quando Moisés tira o povo daquele lugar e aquele povo presencia o mar abrir, Israel passar, muitos ali não acreditam, não dão valor a essa palavra. Eles simplesmente abandonam a palavra amorosa que Deus mostrou que era com ele. E começa a interrogar, Moisés nos trouxe para morrer aqui. Irmão, você estava falando de amor. Não tem uma coisa pior do que um amor que Deus dá, que um pai dá para um filho e depois um filho vira a cara para o pai. E aqui a gente pode ver que Israel fez isso. Israel virou as costas para Jesus. Israel abandonou o amor de Deus. E Deus puniu. Porque se você olhar, quando eles fazem os bezerros de ouro, a ira do Senhor se acende. E Moisés, dirigido por Deus, pelo amor que Deus tinha na alma de Moisés, falou, ó, quem quiser ficar com eles, que fique. Mas sabe o que eu quero te dizer, irmão? A gente tem que viver o amor de Deus de uma maneira que a gente possa amar o próximo. Hoje é pregado muito, recebe isso, recebe aquilo, Deus vai te dar. Amém, meu irmão. Deus é amor e justiça. Por isso que deixa claro, buscar primeiro o reino do céu e as outras coisas vos serão acrescentadas. Essas outras coisas são coisas que Deus nunca vai deixar faltar na nossa vida. Porque, infelizmente, a gente está vivendo uma geração, me desculpe dizer aos pastores que estão nos assistindo, aos meus tios que estão me assistindo, mas estamos vivendo uma geração que se diz pentecostal e não conhece o amor de Deus. Aí eu vou pregar hoje, aí vai lá no YouTube e assiste uma pregação, não é assim. A palavra de Deus, ela não é um repeteco. A palavra de Deus, ela é inédita nas nossas vidas. E não é o amor de Deus. Porque quando Deus separou Moisés, a José, Abraão, Isaac, Jacó, José, Deus amou. Mas não é porque você é amado que as coisas não vão apertar pro teu lado, não, rapaz. Não é porque você não é amado que você não vai passar por dificuldade. Não é porque você é amado que as coisas às vezes vão chegar a um nível que você vai chegar a falar, eu vou desistir. Não, Deus prova quem Ele ama. Preste bem atenção, Deus prova quem Ele ama. Isso é bem específico, mas Ele ama aquele que persiste e insiste no Evangelho. É isso que eu quero te dizer. Aquele que insiste na santificação e o amor ao próximo. Porque esse dia eu estava conversando com a minha esposa aqui em casa, eu acho interessante quando eles perguntam, senhora, eu tenho que amar o meu inimigo? Amar o seu amigo é fácil. Ore por aqueles que te perseguem, porque eles podem estar te perseguindo para te dar fruto dentro do Evangelho. Porque José foi perseguido, mas ele amou os seus irmãos. Davi foi perseguido, e olha que Davi lutou por Saul, meus irmãos. Davi lutou por Saul. Todas as vitórias, Davi chegava diante do rei, falava assim, rei, essa vitória é para o nome do Senhor Jesus e do nosso rei Saul. Viva Saul e o Senhor Jesus, Senhor nosso Deus. O que eu quero te dizer? Às vezes você vai estar trabalhando na obra, vai ter perseguição. Vão se levantar Saul. Mas você tem que permanecer firme e acreditar nesse amor. Porque o amor tudo sofre, o amor tudo supera. O amor ele é imensurável. Se você parar para analisar, Jesus, quando ele vai entrar no Novo Testamento, as suas palavras são de amor. Tanto que Jesus, por amar um povo, ele prega em metáfora para não agredir os ouvidos daquelas pessoas. Aí tem pessoa que sobe em cima do púlpito, eu só vou pregar que nem João Batista. O próprio João Batista deixou específico, Paulo, sejai os imitadores de Cristo. Porque Cristo é amor. Cristo é amor, Cristo é libertação. Então aqui Cristo vem à Terra. Se você parar para analisar comigo, você vai ver que Cristo vem à Terra e morre por nós. Por quê? Por nos amar. Mas deixa muitos fundamentos lindos. Que fundamentos são? Ama o teu Deus acima de tudo, pois Ele te ama.
e ama o teu próximo como a ti mesmo. Como eu vou amar alguém que me persegue? Irmão, a gente tem que amar e orar, porque nós conhecemos o Evangelho. Tem pessoas que perseguem a gente que não sabem o que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque se eu continuar Romanos, a gente vai ver, ó, que é muito interessante. Quem separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, porque ele nos amou. Está especificado. Não há nada para nós aqui. A nossa morada é celestial, porque ele nos amou. Ele se entregou por nós sem pecado, se você parar para analisar. Jesus não tinha pecado. Então eu já vou entrar em uma resolução rápida para a gente terminar. Você pode estar passando problemas, agradeça a Deus, porque se você está sendo perseguido é porque o amor de Deus te chamou para algo bem maior que você possa entender. Meus irmãos, eu agradeço por essa rica oportunidade e que o nosso Senhor Jesus Cristo continue guardando a vida dos irmãos. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Queria saber da irmã se eu já posso orar pelos nossos irmãos que estão online, os irmãos da igreja. Hein, irmã? Amém, irmão. Pode fazer a oração final, sim. Amém, amém. Senhor Deus e Pai, eu agradeço pelos ouvintes que aqui se encontraram. Pai, eu não vou passar daquilo que o Senhor me disse, eu só vou falar o que o Senhor pôs no meu coração. Peço, Senhor, que não falte nada na vida dos teus servos, na mesa, que o alimento venha sempre ter, mas que a gente venha entender que o Senhor nos amou de tal maneira que nós venhamos, Senhor, viver esse amor, que nós venhamos viver separado. Nós venhamos entender que nós precisamos, Senhor, ser mais santos, e nós entendemos que às vezes quando o Senhor nos prova, é porque o Senhor nos ama. Senhor, guarda a vida de cada servo, cada profeta, cada levita que está escutando, cada pastor que está escutando essa palavra, Deus. Pai, afasta esse mal chamado coronavírus do nosso país, do nosso planeta, porque Tu és o Deus que pode pôr a mão, mas que venha se cumprir a Sua vontade, Senhor, e que o nosso nome venha estar escrito no livro da vida, Pai. Perdoa as nossas falhas e que nós venhamos viver mais em santidade contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Da próxima vez, irmão, meu teclado vai estar montado em nome de Jesus e eu vou estar adorando a Deus com a minha esposa para a honra e glória de Jesus. Os irmãos que estão ouvindo a gente aí. Irmã, que Deus abençoe a sua vida. Tio, que Deus abençoe a parte do Senhor, pastor. E muito obrigado por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Está com os irmãos. Muito obrigada. Deus abençoe. Amém.